Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube, me chamo Alan. Hoje dia 11 de dezembro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Bitcoin. Vamos lá pessoal, Bitcoin então pós-FONC, né? Ontem teve uma reação positiva ali no horário do FONC, acabou devolvendo aí ao longo da noite, madrugada, né? O mercado estava até um pouco mais estressado, o Bitcoin começa a dar uma recuperada ali, tá deixando um paviozinho aí no gráfico diário. Se eu pegar aqui os 120 minutos, dá para ver ali que ele veio testar essa região dos 89.800, 90 mil e começa a ter uma reação, né? Vamos acompanhar. Mas assim, segue na mesma, né? Ele não consegue ficar para cima dos 93, ele precisa trabalhar para cima desses 93 para buscar um próximo alvo no 100 mil, tá? Volto a repetir, né? Apesar da movimentação aí do mercado um pouco mais pesado no curto prazo, não tem sido muito fácil as compras nesta região, mas vender por aqui eu não faria, tá? Eu acho que é uma venda que tem um pouco mais de risco, a relação risco-retorno ainda vejo que está mais interessante na compra, tá? Pelo menos tentando levar ele no 100 mil. Para quem está procurando venda, eu esperaria chegar no 100 mil, tá? Vender agora, entendo que tem ali um risco, até para tentar uma venda aí com stop acima dos 94.500, 94.600, mas a chance de violinado eu ainda vejo que é bem grande. Eu prefiro arriscar uma compra aqui tentando trazer ele no 100 mil. Daria para colocar um stop aí abaixo dos 86, 85 mil, né? Então cerca de 7% aí de stop, com possível alvo aí de se ele forçar um pouquinho mais ali, uns 10%, né? Então um pouco mais aí de 1 para 1. Enfim, vamos acompanhar. É uma região de suporte pela mínima 610 também, tá? Então um ponto importante. Essa mínima 610 ela sugere um preço voltando até a região de 113. Quem sabe testar esse topinho de 107, né? Então pode até andar mais do que eu vejo ali como resistência. A princípio seria voltar para os 100 mil como uma região de resistência, e ali sim é um ponto que eu passo a observar a reação do preço. Chegando no 100 mil, se ele começa a demonstrar alguma fraqueza, começa a apontar para baixo novamente, é uma região que eu tentaria vendas, acreditando aí no Bitcoin voltando para testar mais uma vez esse fundo aí que ele deixou na região dos 80 mil dólares, tá? Então vamos seguir acompanhando, o curto prazo segue travado, precisa romper 93, começando a trabalhar para cima dos 93, 94 mil, 100 mil dólares, próxima resistência aí para o Bitcoin. Gráfico de Ethereum, vamos lá. Ethereum chegou numa região de alvo, né, conforme nós comentamos no dia de ontem, que essa região dos 3.400 fez uma correção no dia de hoje, tá? Entendo até que Ethereum pode sim corrigir um pouco mais, né, voltar aqui perto dessa faixa dos 3.050, 3.060, mas a partir desse ponto, se ele começar a segurar, também vejo, né, um movimento de curto prazo, uma região mais interessante na compra. O primeiro alvo testa de novo essa região dos 3.400, se rompido, quem sabe a gente não veja Ethereum voltando para os 3.600 como resistência, tá? Então ficar de olho aí quando o Ethereum volta para testar de novo os 3.060, 3.070 ali como suporte para quem está de fora. Para quem já está comprado, comprei no teste do fundo aqui nos 2.800. Comprei quando ele rompeu aqui para cima dos 3.060, voltou para testar, estou posicionado aqui. Bem, para quem já está comprado, um stop colocaria no 0 a 0, né? O dia de hoje aí é um dia que por enquanto não está ficando interessante a reação, né? Como ele está fechando aí o dia. Se por um acaso amanhã ele retomar aí para cima, começa a trabalhar acima da máxima de hoje, eu entendo que para quem já está comprado, daria até para colocar um stop logo abaixo desse pavio, né? Da mínima de hoje. E a ideia seria não olhar mais para trás, tá? Se ele vai buscar os 3.600, ele teria que ir direto a partir do momento que ele começa a trabalhar para cima aí da máxima de hoje. Caso contrário, fecha desse jeito e amanhã vem perdendo a mínima, aí eu entendo que vale a pena sair da operação, porque senão pode ali o gráfico de Ethereum, né, voltar tudo de novo para testar fundos, né, e aí acaba indo para o negativo, né, para quem já está posicionado, tá? Para quem está de fora, espera voltar pelo menos aqui na região dos 3.050, se ele segurar por ali e apontar para cima, pode ser um ponto de uma nova tentativa, e aí vamos ver se na próxima vez ele vem para testar essa região dos 3.600, né, 3.650, tá? Então segue a briga aí de Ethereum no curto prazo, região de resistência, batendo cabeça, ficar de olho nos 3.060, 3.050, não pode ser perdido. Se perdido, atenção que ele pode voltar lá nos 2.800 mais uma vez, beleza? Dá uma olhada no gráfico de Solana. Bem, Solana ainda segue ali travadinho, não perde os 128, 130.
região de suporte, região de fundos anteriores. Chamei a atenção que é uma região que eu gosto mais até da compra, pensando em relação risco-retorno, né? Apesar que o mercado não está desenvolvendo aí, está bem travado mesmo. Mas entenda o seguinte, se ele conseguir trabalhar para cima desse 145, 146, ele pode buscar como próximos alvos, né? Como uma próxima região ali de resistência até esta faixa aí dos 160, né? Então seria aí pelo menos uns 14% aí para cima. Se você pegar os fundos anteriores, está dando 10%. Então tem uma relação risco-retorno pouco mais de 1 para 1 ali, para tentar buscar aquela região ali dos 160. É claro, ele precisa romper o 145. E se ele perder as mínimas aí, né, a região dos 121, aí tem que estopar, porque não faz sentido aí ficar segurando compra. Se por um acaso o Solana falhar e não consegue trabalhar para cima de 145, vem perdendo a região dos 121, 120 dólares, a próxima parada para Solana na queda vai ser a região dos 104, 103, tá? Vender aqui, pode ser ali que dê continuidade na queda, mas eu não faria, tá, pessoal? Acho que está bem esticado. Para quem procura venda, pelo menos 156 seria o ponto que eu ficaria ali atento. Eu entendo que é uma região de resistência um pouco mais pesada ali para o gráfico passar de primeira, tá? Acredito que no 156 ele tende sim a bater cabeça e mandar para testar fundo novamente. Então, vamos ver se ele vai pelo menos 156 ali para quem procura a venda, tá? Para quem gosta da comprinha pelo risco, eu considero uma região bem interessante, até porque é uma região de fundo ali que ele deixou em junho. Ele já vem testando aí desde novembro, desde o dia 23 de novembro e não perde, né? Repara que já foram 1, 2, terceiro teste aí que ele está fazendo aí na região e por enquanto não perde. Vamos ver se ele consegue formar um pivôzinho aí para cima, romper para cima de 145 e buscar o 160 como uma primeira resistência. XRP é outro aí que eu chamo a atenção, que eu gosto. Tá num ponto aí pelo gráfico semanal que eu entendo que tem dado boas oportunidades desde dezembro do ano passado, tá? Em alguns momentos ele ameaça perder, né? Deixa pavio ali para baixo, mas logo em seguida recupera, tá? Então estamos numa região mais interessante de compra. Se for para tentar alguma coisa por aqui, entendo que a relação risco-retorno, principalmente quando olha esse gráfico semanal, seria na compra. Acredito em XRP tentando pelo menos fazer algo parecido com isso. Voltando aí para testar próximo de 2,65, próximo dos 3 dólares, e aí se ele não fizer novo topo, falhar, para quem está comprando aqui, ficar atento que ele pode voltar tudo de novo aí para testar fundos, né? Testar novamente essa região de suporte. Mas de qualquer forma, considero a região atual de preço de XRP um ponto interessante para quem procura compra sim. Pelo gráfico diário ele está bem amarrado, né? Eu tenho chamado a atenção que ele precisa trabalhar para cima dos 2,20, né? Ele não consegue, ele testou recentemente aí também, não conseguiu passar, volta para testar de novo aí a faixa dos 2 dólares, tá? Vamos acompanhar. Se por acaso o XRP começa a virar para cima aqui, para quem está de fora, ainda vejo como oportunidade. Dá para colocar o stop abaixo de 1,80. Tem que romper 2,20, rompendo 2,20, próximo alvo 2,50. Seria essa região aqui que ele deixou no dia 11 de novembro. E depois aqui a região dos 2,70, tá? Então vamos seguir acompanhando. Mas de qualquer forma, estamos em uma região sim de suporte, uma região que pode dar uma boa oportunidade de compra aí se XRP segurar, tá? Então fiquem atentos, ponto importante aí para XRP. Dá uma olhada no gráfico do S&P 500, né? Então vamos lá, mercado americano. Olha, o mercado americano estava um pouco mais pesado pela manhã, mas se recupera ao longo do dia, né? Teve o resultado de Oracle, né? Foi divulgado ali e puxou bastante, né, para baixo. A Oracle chegou a estar caindo 15% no dia. Deixa eu até ver como que ficou aqui o gráfico de Oracle. Vamos lá. Tá fechando com 10%, né? 10,5%. Então até deu uma recuperada, né? Então foi divulgado o resultado, o mercado não gostou, o Oracle pesou bastante ali. Chegou a estar caindo aí cerca de 15% no dia, mas se recupera, né? E isso até de certa forma dá uma aliviada ali também no S&P 500, no Nasdaq, né? Que Nasdaq estava caindo bem também no dia de hoje. Vamos até dar uma olhadinha aqui como que ficou. Agora está menos 0,37, então deu uma boa recuperada. Agora vamos ver se vai dar continuidade ali para cima, tá? Então o mercado de certa forma recuperando bem ali, né? A movimentação mais estressada do dia, S&P 500 testando aí as máximas históricas, tá? Tá perto ali inclusive de renovar, né? Nos 920. Mas assim, é aquela leitura que eu já venho comentando há algum tempo, tá? Esta é uma região que eu considero uma região de mais risco para quem procura comprar agora, tá? Para quem tá zerado, tá procurando uma oportunidade, comprar neste preço, eu entendo que tem um certo risco, eu prefiro ficar de fora.
Prefiro aguardar ele romper para cima desse topo, faz movimento de pullback, testa essa região dos topos anteriores como suporte e vira para cima. Eu prefiro tentar uma compra por aqui, tá? Acreditando em outra pernada de alta, e se a tendência for dar continuidade, eu pego essa próxima pernada. Qual que é o risco aqui, né? Eu entro na compra, o mercado ameaça romper, falha, depois volta perdendo essa região, que inclusive se eu tô comprado aqui eu estoparia, né? E aí eu fico atento em novas compras só quando ele volta lá nos 570, tá? 570 seria o ponto onde trabalha como suporte. Aqui também dá para tentar compras com stop abaixo dos fundos anteriores, né? Comprar agora tem esse risco, né? Ele falha e volta para testar os 570, você pode acabar ficando preso na compra em uma região de topo. Rompeu, voltou para testar, entendo que fica mais interessante a compra, tá? Então vamos seguir acompanhando o que ele faz. Mas de qualquer forma, deixa eu só remover aqui esses desenhos. Ele remove tudo, né? Ele remove tudo. Vamos lá, então vou marcar aqui de novo a resistência na região ali dos... Vou pegar aqui, ó, essa região dos 900, deixa eu... Ok, então tem aqui essa região dos 900, pegar esse topo aqui como uma referência. Tá certo que a máxima foi um pouco mais para cima, mas é uma região ali de preço, né, que trabalha como resistência. E a região de suporte eu vou pegar mais ou menos por aqui, nos 550, 570, que é onde ele acabou respeitando da última vez, tá? Então, fica atento aí, região de resistência, S&P 500 testando, vamos ver se ele dá continuidade. Rompeu, fez pullback, entendo que vai dar novas oportunidades na compra, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, né, no DXY. Então, bora lá, DXY. Bora lá, pessoal, o DXY. Ó, o DXY, eu tinha chamado a atenção que ele estava segurando aqui nos 98.800, que trabalhava como uma região de suporte, tá? Ele foi perdido, né? Então, repara que ele começa a trabalhar para baixo. Isso indica para a gente um dólar revertendo essa movimentação de alta, né? A gente chamou a atenção durante algum tempo que o dólar vinha na movimentação de topos e fundos ascendentes, desde o dia 18 de setembro, né? Então vinha nessa movimentação aqui, ok? Aí aqui ele testou o topo, não fez novo topo e agora ele começa a perder estes fundos anteriores, né? Demonstrando topos e fundos mais baixos, tá? Bem, ele já chegou no primeiro alvo, que seria essa região dos 98 e 100, mas se ele permanecer para baixo dos 98.900, para baixo dos 99, então caso haja um repique do dólar no curtíssimo prazo, batendo cabeça aí abaixo do 99, o próximo alvo vai ser aqui a região dos 97.500, tá? Ele começa a se desenhar um topo e fundo mais baixo, começa até a ver esse dólar tentando buscar tudo de novo lá nos 96.700. Ficou feio aí esse dólar na compra, né? Se alguém opera comprado o dólar, fica atento porque ele começa a apontar para baixo agora, sugerindo aí uma reversão da movimentação de alta, tá? Então um dólar um pouco mais pesado ali, sugerindo uma movimentação de queda no momento, ok? Bem, então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de quinta-feira. Amanhã nós estamos de volta aí às 16 horas. Peço por favor que deixem um like e, se possível, compartilhe o link da transmissão, pessoal. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.